E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aulinha aqui do nosso curso Conhecendo a Golang. A gente já está na nossa aula 9 e nessa aula a gente vai aprender sobre conversão entre tipos. A gente viu nas aulas passadas vários dos tipos do Go, né? A gente viu tipos inteiros, vimos os tipos float, vimos strings, vimos booleans. E aí hoje a gente vai ver como fazer a conversão entre esses tipos. Então, se eu tiver uma string e eu quiser usá-la em um tipo inteiro, como que eu faço? É possível? Se eu tiver um inteiro, como que eu faço para usar em uma string? Então, coisas desse tipo a gente vai ver nessa aula de hoje, certo? Então, a gente vai ver conversão de tipos, conversão entre tipos numéricos, conversão de strings. Vamos ver esse pacote strconv, que pelo nome aí já dá para suspeitar o que ele faz, né? E por fim vamos ver como que a gente trabalha com conversão de booleanos, certo? Então vamos lá para o nosso bom e velho main.go. Aqui tem, deixa eu apagar aqui que está o conteúdo das aulas passadas. Então vamos lá, vamos começar aqui com a nossa função main, já conhecida de todos. E vamos começar a entender essa questão dos tipos, né? A gente pode, em Go, declarar variáveis com tipo ou pré-definido ou que o Go ele faça a inferência daquele tipo, certo? Então a gente viu isso. Então, por exemplo, eu posso criar uma variável dessa maneira aqui. Você adicionou 2 itens no carrinho. E aí eu vou imprimir essa variável mensagem sem mistérios, né? Aqui não tem segredo. A gente já conhece isso daqui, então isso aqui é uma variável do tipo string. Uma coisa que eu posso fazer no Go, e isso é comum em algumas linguagens, é separar aqui, né? Quebrar. Então eu posso fazer algo desse tipo. Então vocês já devem perceber que o operador de soma ele pode ser usado. Na verdade eu estou falando, mas eu nem mostrei, né? Mas enfim, aqui. O operador de soma ele pode ser usado para fazer a junção, né? Ou a concatenação entre duas strings, certo? Porém, uma coisa que a gente imagina que poderia ser feito aqui, mas não é possível no Go, seria isso daqui, né? Vamos dizer que eu quisesse separar esse número 2. Vamos dizer que eu tivesse aqui uma variável quantidade e ela é 2. E aí eu quero usar essa quantidade aqui, certo? Então vocês já estão vendo aí que o compilador ele já está reclamando, certo? Ó, o erro ele é até claro, né? Ele está dizendo mismatch types untyped string and int, certo? Então o que que isso significa? Significa que eu não consigo misturar, digamos assim, tipos diferentes em Go. Então eu não consigo juntar uma string em uma com um inteiro aqui, né? Que no caso é a quantidade. Então eu não consigo fazer isso. Go ele não permite, certo? Então essa aí é a primeira característica, digamos assim. Além disso, isso vale não só para string e int. Né? Então vamos dizer aqui que eu queira criar, vou trabalhar agora com tipos numéricos, certo? Digamos que eu tenho aqui um peso, digamos aqui que eu tenho meu peso, seja, sei lá, 60 quilos,
Vamos dizer que eu tenho aqui uma altura de 1,78 e vamos dizer que eu queira calcular ó, o IMC. Então o GitHub Pilot aí já está me ajudando, tá? Então vamos dizer que eu queira calcular o IMC e imprimir esse IMC, certo? Bom, aqui é FMT. Vocês já estão vendo aí que o compilador também está reclamando, né? E foi um erro parecido com o outro, né? Então eu estou fazendo aqui uma mistura entre tipos inteiro e tipo float. Ou seja, esse tipo peso aqui é inteiro e esse altura é float. Então eu não posso fazer essa mistura, digamos, né, de tipos. Para resolver isso, o Go ele permite que você faça conversões de tipos. Então eu preciso converter, o que é que eu preciso, né? Eu preciso que todas as variáveis que eu estou trabalhando ali, elas sejam de um mesmo tipo, senão eu não consigo fazer esse tipo de operação. Então, por exemplo, aqui eu poderia converter peso para float, né? Então a altura aqui é float 64, então como é que eu faço essa conversão? É bem simples. Eu faço isso, ó, float 64 e passo a variável que eu estou querendo converter, certo? E aí dessa forma, ó, o Go ele para de dar o erro. Aqui é como se fosse não, né? Aqui é uma função, essa função recebe um parâmetro aqui e converte para inteiro. Ou, desculpa, para float 64. Então se eu imprimir agora, ó, aí ele consegue fazer a conversão correta, certo? Então é dessa forma aqui que eu faço a conversão de tipos. É só colocar o tipo e o valor lá que eu quero converter. Claro que assim, você precisa observar o tipo que você está convertendo, né? Para não ter nenhum tipo de perda de precisão, né? Caso você esteja. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Eu posso converter a altura para um tipo inteiro. Por exemplo, a altura ali é 1,78. Eu posso fazer o seguinte: fmt println, e aí eu uso o int, por exemplo, e eu coloco aqui a altura, né? Bom, o que é que vocês acham que aqui vai imprimir, certo? Eu estou tentando converter esse altura aqui para o inteiro, né? Então vamos primeiro salvar, né? Vamos imprimir e o valor foi 1. Então o que que o int faz quando ele recebe um tipo float? Ele simplesmente trunca. Então não importa o que esteja aqui nas casas decimais. Ele vai simplesmente ignorar, certo? Ele não faz nenhum tipo de arredondamento, nada. Simplesmente ele trunca. Então eu posso ter aqui o valor que eu quiser. Tá? No fim das contas vai imprimir somente um. Então assim, é importante que você observe quando for fazer esse tipo de conversão, certo? Outra coisa também que é preciso se atentar é com relação ao overflow, né? Então, se eu tentar converter, por exemplo, digamos que aqui o peso seja 257. Se eu quiser converter aqui o peso para o inteiro, tranquilo, 257. Só que se eu usar, lembra lá dos nossos tipos inteiros, né? Então eu tenho lá, por exemplo, o int 8. Observe que ele já está dando erro aqui, ó. Ah, desculpa. Falei besteira. Não é que ele está dando erro, é que eu digitei errado. O int. O int, por exemplo, certo? Que é um alias para o 32. Então se eu colocar o int 8 e imprimir, vamos ver o que acontece. Ó, imprimiu 1. Por quê?
porque o valor ele sobrecarregou, digamos, né? Ele deu um overflow aí, que não cabe nesse 28, né? E aí aquela conversão, aquela diferença que a gente viu na aula passada, né? Se eu colocar aqui 250, ele imprime normal, até 256, é isso? Não, 255. Tá, pronto, então esse é o limite. Então é só para você observar, certo? Quando você for fazer esse tipo de conversão, você se ligar que pode haver ali uma perda de precisão ou pode haver um overflow. Então sempre observar os tipos ali que você está trabalhando. Isso aí é do dia a dia do programador. Além disso, o Go ele tem umas constantes que pode ajudar, né? Então, por exemplo, dizer que eu quisesse fazer essa operação e eu quisesse verificar se o valor ele tá ali no range, né? Do int8, por exemplo. Então, o pacote math ele tem algumas constantes para isso. Então, eu poderia fazer o seguinte, ó. Se o peso for menor do que, aí eu uso o math, vou importar aqui o pacote math, ponto, max o int8, certo? Ó. Então, e aí eu faço essa conversão segura. Então eu vou colocar uma mensagem aqui só para avisar, conversão não segura. Então ele faz essa verificação para mim, certo? Se eu rodar aqui, ó, deu conversão não segura. Menor? Não, desculpa. Tá certo. Se for menor, na verdade menor ou igual, né? Porque se for igual ele também dá certo. Bom, tá aqui, 255. Se eu colocar aqui um valor que vai passar, ou seja, eu vou ter uma conversão ali com perda e, sei lá, de repente o meu programa não suporta essa perda. E aí, ó, ele não faz a conversão, certo? Então aqui tem para todos os tipos, certo? É só max int, max int 16 e por aí vai. Então é uma opção aí legal, caso o seu programa precise fazer a conversão de uma variável ali, né, e você não precisa decorar o tamanho de todas as variáveis, certo? Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso. A gente já viu aqui, conversão de tipos numéricos. Bom, agora vamos ver conversão de string, certo? Que é bem tranquilo também. A conversão de string, o ponto mais interessante dela é a conversão de runa. Lembra que a gente viu na aula passada sobre runas? Então, se eu criar uma variável aqui, pi do tipo runa, posso usar o sinal, posso usar o valor aqui, por exemplo, 960. Se eu imprimir, lembra lá que ele vai imprimir o valor, certo? Eu posso usar aqui a conversão de tipos para string. Então, se eu fizer isso daqui, ó, string pi, observe agora, ó, que ele fez a conversão do tipo para mim, tá? Então, bem simples aqui. Usou a função string, passou aqui a runa, ele faz a conversão. Claro que eu posso passar qualquer string aqui, certo? Não tem problema nenhum também. Só tá reclamando aqui porque eu tô usando, criando uma variável e não tô usando. Beleza. Pronto. Então, a conversão de string, ela vai ser mais assim, para isso. Para runa, para tipo string, eu não vejo muito sentido, né? Converter uma string no tipo string. Mas, enfim, tem essa opção aí. Mas o mais legal em relação à conversão de string é esse pacote strconv. Então, como o próprio nome sugere, o que é que esse pacote tem, né? Ele tem funções para fazer conversão de string.
para várias coisas, certo? Mas a gente não vai ver tudo aqui. Mas vamos ver, por exemplo, a conversão para string, de inteiro para string, por exemplo. Vou pegar aqui isso aqui que a gente já tinha escrito e vou quebrar. Trazer para cá. Pronto. Observe que está dando erro aqui, né? Porque eu estou misturando tipos. Eu posso pegar esse valor aqui e converter ele para uma string. Se eu usar o pacote, o método, a função string, ó, observe que ele está reclamando, né? Ele está falando que, na verdade não é que ele está reclamando, ele está avisando, né, que como eu estou usando um inteiro, a conversão, ó, a conversão ela não vai ser de um inteiro, ela vai entender isso daqui como uma runa. Então, por isso que não é interessante usar a função string. E aí, para isso, a gente vai usar o pacote strconv. Então, strconv, vou importar. E aí eu vou usar a função chamada itoa, que é inteiro para ASCII. Na verdade, ASCII, certo? Então, se eu colocar aqui, colocar aqui quantidade, e aí, beleza. Se eu imprimir, ó, ele imprimiu lá o 2 certinho. Certo? Então, essa função aqui, ó, ela faz a conversão de um tipo inteiro para um tipo string. E aí eu posso usar ela aqui nessa expressão. Certo? Uma outra maneira também de fazer isso é usar o pacote. Aliás, não é o pacote, sim usar uma função do pacote FMT. Então eu posso colocar aqui, ó, mensagem. Lembra que a gente está usando aqui, ó, lembra que a gente usava o printf para imprimir uma mensagem, por exemplo, vou usar aqui o GitHub Palette, né? Ó, isso daqui, se eu retirar, ele vai fazer a impressão como eu gostaria que fosse, certo? Vou colocar aqui o /n aqui para pular ali. Pronto. Só que além do printf, o printf ele joga direto na saída. Eu posso usar uma outra função desse pacote que é o sprintf. O sprintf, ao invés de jogar na saída, ele vai devolver a string formatada. E aí, ó, eu posso fazer isso aqui. Posso até usar o print normal, que eu já estou dando enter ali. E aí, mensagem. Certo? Ó, então, também funciona da mesma maneira. Então, você pode usar o sprintf, pode usar o strconv itoa aí para fazer a conversão das duas maneiras. Certo? Bom, além dessa conversão de tipos aí de inteiro para string, esse pacote ele também tem o contrário, né? Então eu posso converter, por exemplo, peso. Vou dizer que peso esteja como uma string. 75. Sei que eu peguei ali do console, alguma coisa do tipo, e tá em string. E aí eu quero converter para peso em int, por exemplo. Eu posso usar o pacote strconv. Então, strconv. Ponto, aí agora eu vou usar o atoi, que é o contrário, né? Aqui é ASCII to int. Então eu coloco aqui peso, certo? E aí eu vou imprimir aqui, por exemplo, o tipo.
ao invés de imprimir o valor. Só para vocês verem que o tipo, a conversão foi feita. Tá dando erro aqui, é interessante, eu vou explicar, embora a gente não vá entrar ainda a fundo nisso. Essa função, observe aqui, ela retorna dois valores. Isso aqui é comum no Go. Quando a gente for estudar mais a fundo sobre funções, a gente vai ver esse detalhe. Por enquanto, a gente não vai entrar a fundo, mas saibam que uma função em Go ela pode retornar quantos valores você quiser. Nesse caso, ela está retornando 2. De que forma eu trato isso aqui? Eu coloco aqui vírgula e coloco aqui o outro valor. Por exemplo, ele está dizendo que isso aqui é um erro, né? Certo? Ele está dizendo que é um erro. Então eu posso colocar aqui erro. Que é caso dê um erro na conversão, ele vai devolver aqui a mensagem de erro. Certo? Caso você não queira usar esse valor, você pode substituir por um underscore. Então, por enquanto, vamos fazer assim para a gente não entrar nesse detalhe agora. Então, se eu imprimir agora, ó, observe que o tipo é inteiro. Então, ele fez a conversão aqui de string para inteiro. Tá? Então, essa é uma maneira de a gente usar a conversão. Se eu colocar aqui ó, um erro, só para vocês verem. Ele fez uma conversão aqui. Se eu imprimir o valor vai ser 0. Por que vai ser 0? Porque é o valor padrão do inteiro. Né? Mas ele trouxe uma mensagem de erro aqui. Ou eu poderia imprimir o erro. Mas não vou imprimir não. Já falei que não ia entrar em detalhe, então eu já estou entrando. Enfim. Certo? Então esse é o tipo, a função para converter string para inteiro e inteiro para string. Só um detalhe também, que eu não sei se que eu acho que eu acabei esquecendo de falar. Os tipos em Go eles são estáticos. Então tem linguagem que tem tipagem dinâmica. Então você cria uma variável com valor inteiro e no meio do programa aquela variável pode receber uma string, pode receber um float, etc. No Go isso não acontece. No Go, uma vez que eu declaro o tipo de uma variável, ela vai ser aquele tipo até o fim do programa. Então, por exemplo, eu declarei aqui a variável quantidade como sendo do tipo inteiro. Eu não posso chegar aqui e dizer que quantidade é igual a 1.75. Não posso fazer isso, certo? Então o Go não vai permitir, certo? Por quê? Porque os tipos são estáticos. Então uma vez que eu declarei o tipo é inteiro, ele sempre vai precisar ser inteiro até o fim do programa. Então é só esse detalhe. Ok, vamos lá fazer a nossa conferência. Já fomos o pacote strconf e agora vamos ver a conversão de booleans, que é bem tranquilo. Por que é bem tranquilo? Eu acho que eu já falei isso em algum vídeo passado, mas o tipo booleano no Go ele só aceita valores true ou false. Eu não consigo colocar nenhum outro tipo de valor. Então, se eu tiver uma variável do tipo, por exemplo, maior de idade, posso dizer que ela é true. Vou imprimir aqui só para não tá aí, certo? Então eu posso dizer aqui que ela é true. Eu posso fazer bool true, sem problema. Que é a função lá de conversão que a gente tem para todos os tipos. Porém, eu não consigo atribuir um valor que não seja true ou false. Então, se eu tiver uma string true, eu não posso usar ela como um tipo booleano. Ele vai dizer que é um tipo inválido, ele não consegue converter.
Então, por que é tranquilo fazer conversão de booleano? Porque ele só aceita true ou false. O que eu poderia fazer aqui é usar, por exemplo, uma expressão. Então, digamos que eu tivesse aqui uma variável idade e ela é 18. E aí eu faço o seguinte: idade é maior ou igual a 18. Aí beleza. Desse jeito dá certo. True. Certo? Então aqui essa é a única forma que eu consigo fazer conversão, né, bem entre aspas aí, de tipos booleanos. Então, se eu quiser fazer algum tipo de conversão desse tipo, ou eu crio uma função, sei lá, verificando se o valor for a string true, então eu atribuo o valor true, se não, atribuo o valor falso, e por aí vai. Então, a Golang ele só aceita booleanos como sendo true ou false, certo? Bom, acho que é isso. A gente viu aqui todas as conversões de tipos, viu que não dá para misturar tipos, viu que tipos em Go são estáticos, eu não consigo mudar o tipo de uma variável depois que eu crio. E vimos aí o pacote strconv para fazer conversão entre inteiros para string, string para inteiros. Tem uma série de outras funções lá que, à medida que a gente for precisando usar, a gente vai mostrando. Então, para a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou aí, como sempre, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus colegas, seus amigos. Ativa o sininho aí para receber as notificações de vídeo. Toda segunda eu estou lançando vídeo novo aqui no canal, então ativa aí para receber essa notificação. Deixe aí seu comentário também, isso é muito bom para o canal, porque aumenta o engajamento. E agradeço aí a sua audiência e a gente se vê na próxima aula, beleza? Valeu!